Oi pessoal, aqui é o Clever da comunidade Clique. Eu estou aqui para falar hoje sobre um conceito que as pessoas andaram me perguntando depois do último vídeo, que é o conceito de cardinalidade de campos de dados, né? Então, no nosso Globo Repórter de hoje, nós vamos estar falando sobre o que é esse conceito, o que ele come, para que serve. Então, aguarde que nós vamos detalhar isso agora. Nós todos sabemos que com o Clique a gente tem o melhor motor do mercado, né? Mas mesmo os melhores motores precisam que o carro esteja bem equilibrado, que nem na Fórmula 1, onde cada detalhe, pneu, aerofólio, tudo otimizado ao extremo. E uma das coisas que pode desequilibrar um carro ou um aplicativo, clique, são campos com alta cardinalidade. Ele vai acabar forçando o motor a trabalhar mais do que ele deveria. Então, traduzindo, cardinalidade nada mais é que a quantidade de valores distintos que estão armazenados num campo, como se eu fosse lá e removesse todas as duplicatas e gerasse uma lista dos campos. Quando tem muita coisa distinta, eu obrigo o clique a alocar mais memória para armazenar isso. Vocês podem dar uma pesquisada por click bit pointers e entender a teoria por trás disso. Tem toda uma teoria de como é que o clique armazena os dados. Então vamos ver na prática, né? Aqui eu estou abrindo o Application Metadata Analyzer, que nós instalamos no último vídeo nosso. Vou detalhar as aplicações que estão consumindo mais memória no servidor. Aqui eu estou escolhendo a maior aqui, que está na minha máquina, com mais de 5 GB, que está alocando, né? Eu vou detalhar a cardinalidade, tentando identificar quais os campos que têm uma cardinalidade maior. Aí eu vejo aqui que eu tenho um campo chamado data e hora da chamada, que ele tem 3 milhões de valores distintos. Então esse é o grande vilão aqui em termos de consumo, provavelmente. E vou voltar lá na aplicação para ver isso, o que pode ser feito quanto a este campo. Estou abrindo a aplicação aqui, que tem 200 milhões de linhas. E preparei uma tabelinha aqui para nós vermos como é que isso se comporta. Então, o clique, quando ele faz, ele pega 200 milhões de linhas e para cada campo ele separa os valores distintos. Então, para este campo aqui, ele gera a menor representação em bits necessária para armazenar esses 3.300.000 campos distintos. Se a gente quiser confirmar isso aqui na calculadora do Windows, converter esse binário para número, vocês vão ver que é exatamente o número que nós estamos vendo em tela lá, né? 3.370.000 registros. Então, o clique, como ele tem que separar isso em valores distintos, ele tem que alocar 22 bits para cada número, que multiplicado por 200 milhões de linhas dá uns 4 GB. Se eu quebrar isso em campo data e um campo hora, e na hora eu cortar um minuto segundo, eu aumento muito a repetição. O campo data eu passo a ter apenas 400 valores distintos, ou seja, 9 bits para armazenar isso. E o campo hora eu gasto 12 valores distintos e eu gasto só 4 bits para armazenar. Então eu tenho uma otimização grande no armazenamento desses dados. Eu preparei aqui uma tabelinha para nós sabermos quantos valores distintos que cabem em n bits. Tá? A tabela que vocês estão vendo aí, que vai de 1 bit até 31. Tá? Por que eu estou colocando 31? 31 é exatamente a quantidade máxima que o clique pode armazenar para um campo distinto. Essa é que é uma restrição. Clever, tem um limite, um valor ideal? Não tem um limite ideal. Existe o limite físico que nós vimos, que é 2 elevado a 31, que são 2 bilhões e 147 milhões de valores distintos para uma coluna. A tabela pode ter 1 bilhão de linhas, só não pode ter mais valores distintos. E para cada ramo de negócio, a cardinalidade pode fazer mais sentido de um jeito ou de outro. Um call center com 200 milhões de linhas de números discados é uma coisa. Se eu tenho uma lista de clientes de mais de 3 milhões, então cada solução de negócio pode ter uma cardinalidade que faz mais ou menos sentido. Clever, como é que eu melhoro a cardinalidade? Tem várias técnicas aqui, eu coloquei aqui na tela algumas que vocês podem utilizar ou juntas ou em separadas, né? Chave concatenada, que é aquela que você concatena dois campos com e comercial,
Se ao invés disso você usar um auto-number, você gera uma tabela de símbolos menor. Isso aí não afeta a cardinalidade, tá? Mas você diminui aquela tabela de símbolos, que os campos são menores. Se eu quebrar um campo timestamp em data e hora, eu consigo diminuir a tabela de símbolos e otimizar. Nós vimos naquele caso nosso lá do 1 milhão de linhas de valor distintos. Se eu pegar o número de telefone e quebrar em DDD mais telefone, eu começo a ter repetições, então eu otimizo. Campos que tem muitas casas depois da vírgula, que às vezes não faz nem sentido estar somando isso depois. Então você pode arredondar. Ao que você arredonda, você consegue diminuir, você aumenta a repetição e consegue diminuir a tabela de símbolos e consegue otimizar mais ainda. Campos muito longos, você começa a cortar para gastar menos isso. E uma solução que adequa muito para isso é utilizar o ODAG. Eu vou gravar um vídeo depois explicando com o ODAG, desmistificando o ODAG. Vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças e ajuda muito para reduzir a cardinalidade dos campos. Pessoal, então estamos chegando ao final desse vídeo, né? Então nós vimos o que é o conceito de cardinalidade, quando é que eu devo começar a me preocupar, como é que nós vimos algumas técnicas para otimizar esse armazenamento. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como é que funcionam as outras aplicações de monitoramento, tá joia? Mantenha em contato aí, pode mencionar no LinkedIn. Um abraço.